Olá, pessoal. O pessoal do YouTube agora está nos ouvindo? Acho que sim. Ah, verdade. Agora sim. Então, a gente está nessa terceiro dia do edital do CNPq, do edital do CETEC e MEC, né? Entregando também mais 3 projetos hoje. E para a gente aproveitar, né? Como disse nosso colega Warley, tem dito nesses dias, para a gente aproveitar o melhor, que são as estrelas, que são vocês, os projetos que vocês conduziram, a gente, sem delongas, passa para o Iliushin Isaac Saraiva, do Instituto Federal Catarinense, que vai apresentar para a gente os resultados aí obtidos com o projeto Salame do Rio do Peixe. Iliushin, a palavra está contigo, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Muito prazer estar aqui com vocês, né, nessa fase final. Sensação de dever cumprido, que é sempre uma coisa boa, né? E, antes de mais nada, eu queria registrar o agradecimento aos mestres aí, aos nossos colegas que estão ocupando agora a coordenação desse projeto, né, que nos deram assessoria aí, sempre que foi preciso. Acho até que a gente nem pediu tanto como deveríamos ter pedido, né? Mas, professor Wally, professor Éder, professora Vanessa, todos vocês aí, muito obrigado por tudo, né? As bolsistas também, né? A Carolina, acho que está por aí, acho que eu vi ela por aí. Bom, eu vou apresentar... Vocês conseguem ver a minha tela, gente? Então, eu vou apresentar para vocês assim, os resultados finais da nossa investigação aqui, do nosso projeto, né, de mobilização, investigação em torno do Salame do Vale do Rio do Peixe. Os envolvidos aqui, a equipe, somos eu, professor Iliushin, né, eu tenho mestrado em propriedade intelectual pelo Profinit, mas assim, com foco em inovação tecnológica, patente, modelo de utilidade, né? É uma outra vertente aí da propriedade intelectual. O professor Silmei, que é um grande historiador, publicando um livro agora aqui sobre a história da colonização aqui da região, né? Um livro de 600 páginas. E as nossas bolsistas, a Ana Laura, querida, e a Camille, temos alguns alunos que atuaram como voluntários, né, no projeto. Então, sobre o primeiro item, que é a definição do território, só para deixar claro, né, que isso é uma exigência, o INPI ele sempre gera uma proteção baseada no nome geográfico específico. Então, por isso é tão importante identificar primeiro o termo que a gente vai tentar proteger, né, associado aí à cultura local, à identidade, etc. O Salame do Vale do Rio do Peixe é um produto muito presente aqui economicamente, culturalmente, nos povos aqui dessa região meio-oeste de Santa Catarina, né? É uma região aqui na está dentro do meio-oeste catarinense. Então, apresento aqui para vocês um mapa, esse mapa da Secretaria de Estado aqui de Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui no meio de Santa Catarina, nós temos a região hidrográfica do Vale do Rio do Peixe. Ele é um rio que corre inteiramente dentro do território de Santa Catarina. Ele nasce aqui em cima, em Calmon, quase na fronteira com o Paraná, e deságua no Rio Uruguai, na divisa com o Rio Grande do Sul, né? Então, falar em Rio do Peixe só tem como no estado de Santa Catarina. E aí tem uma característica importante, que essa região ela integra a chamada área do contestado. Esse território esteve em disputa até o início do século, até 1911. Aqui tem o Rio do Peixe, está aqui do meu lado, né? Do lado de cá é Luzerna, do lado de lá é Erval do Oeste. E até 1911 isso aqui, teoricamente, pertencia à Argentina, apesar de que os brasileiros usavam e moravam lá e viviam lá. Mas isso tudo acabou, né? No final das contas, o governo federal acabou também, depois da integração no território brasileiro, concedendo isso para o estado de Santa Catarina.
O problema é que o governo imperial tinha dado privilégio de concessão de uma estrada de ferro para companhias inglesas, uma estrada de ferro que funcionou durante quase 100 anos aqui. Existe a estrada ainda, mas não passa trem de ferro mais. Ia de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E aí o governo deu 50 quilômetros para um lado da estrada e 50 quilômetros para o outro. E, naturalmente, estava cheio de gente morando ali, né? E esses sertanejos que moravam ali eram considerados como poceiros irregulares, foram desalojados. Então, teve uma guerra muito brutal e sangrenta aqui, a Guerra do Contestado. Isso está muito marcado aqui na cultura. Descobri quando vim morar aqui, né, tem 8 anos, sou de Minas Gerais. Então, depois da pacificação, houve um movimento intenso de colonização. As chamadas companhias colonizadoras, elas loteavam os terrenos adjacentes à ferrovia e vendiam esses lotes, né? E esse termo colono aqui é muito forte. Quando eu ouvi a primeira vez, eu moro na colônia. Colônia, para eles, aqui é um pedaço de terra, como se referisse a um sítio ou uma fazenda. A colônia tal, né? Essas empresas corretoras vendiam esse lote de 24 hectares, que era chamado de uma colônia. Quando o imigrante tinha um pouquinho mais de condição, alguns vieram do Rio Grande do Sul, já uma segunda onda, aí eles tinham 2, 3 colônias. Quando era um colono sem posse, né, ele ganhava uma colônia, que era 24 hectares. Mas esse nome colônia aqui, ele tem um sentido muito diferente aí do resto do Brasil, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Quando a gente fala colônia, normalmente período colonial, né? E para eles aqui não, colônia é uma questão bem ligada a esse movimento de migração. Os municípios do Vale do Rio do Peixe são 28 municípios. O Rio do Peixe, não sei se vocês conseguem enxergar, ele nasce aqui em Calmon, cruza o estado de Santa Catarina inteiro, né? E deságua aqui no Rio Uruguai, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Alguns municípios limítrofes, Campos Novos aqui, Água Doce, embora eles tenham pequenos rios que correm no território deles, que desaguam no Rio do Peixe, então eles estão localizados na bacia hidrográfica do Rio do Peixe. Mas, na prática, eles estão mais ligados economicamente a outras regiões de Santa Catarina. O caso Campos Novos está muito ligado aqui na região do Planalto, aqui de Lages, né? E Água Doce está mais ligado aqui com a região sul do Paraná. Alguns dados, né? São 18 mil imóveis rurais cadastrados na bacia do Rio do Peixe, a melhor distribuição fundiária do Brasil, e 4 assentamentos de reforma agrária aqui na região. São 4 associações municipais. O nosso foco são exatamente a Associação do Meio-Oeste Catarinense, que está bem na área central, e a Associação do Alto Vale do Rio do Peixe, que é mais na nascente lá, né, região de Caçador, Videira para cima. De acordo com o IBGE, a principal cultura aqui, milho e soja. Detalhe, tanto a Perdigão quanto a Sadia, as duas empresas que deram origem à BRF, que é o maior exportador de suínos da América Latina, né? Terceiro maior exportador de suíno do mundo, e o segundo maior exportador de frango, elas surgiram aqui na região. A Perdigão surgiu aqui mesmo em Luzerna, a Sadia, né? O Atílio Fontana, que foi o criador, ele era de Luzerna, e aí, como não conseguia um lugar para abrir a fábrica, ele acabou indo para Concórdia, que está aqui cerca de 1 hora, e o Saul Brandalize, que foi o fundador da Perdigão, que foi na cidade de Videira, que está aqui a 40 quilômetros, mais ou menos, né? Então, o suíno aqui tem uma força muito grande economicamente. Nós, finalmente, depois de muita discussão, a gente delimitou o território. Esse mapa aqui é um mapa da UNOESC, que aqui está mais claro, né? Luzerna está exatamente aqui no centro, e a gente entendeu que são esses 24 municípios aqui que seriam o território de abrangência aí, desse produto, né, do salame do Rio do Peixe. Isso aqui é um dos entregáveis, né? É uma lista de produtores. São 18 produtores que participam intensamente, inclusive nós criamos um grupo de WhatsApp, e alguns estão desde o início, né? Inclusive o seu Lauri,
Schlindwein, que hoje é o presidente da associação, que a gente, graças a Deus, conseguiu ajudar eles a criar. Ele participa ativamente desde outubro do ano passado, nós fomos procurar ele, conhecemos lá a produção de salame, mas aqui tem gente de praticamente todo o Vale do Rio do Peixe. Então, o processo de sensibilização dos produtores começou já no ano passado, né? Mas a partir de de março, a gente começou a fazer reuniões a cada 15 dias com eles, algumas informais. Isso aqui sou eu e o professor Silmei, lá no restaurante do seu Lauri. Esse é o filho dele, é uma coisa rara, é um dos poucos produtores de salame que aprendeu com o pai, com o avô, que conseguiu que o filho dele adora, né? Participa, eles descarnam 2 suínos por mês e o filho participa de tudo e aprende, conhece o tempero lá, conhece a arte toda, né? Esse aqui é o seu Valdir Krug, que é vamos dizer, o decano, ele já está com quase 90 anos, ele que estabeleceu a receita que eu vou apresentar daqui a pouco, né? Isso aqui são momentos de reuniões que a gente fez, seja no Instituto Federal, seja em outros, na prefeitura, em outros locais, né? A partir de junho, os nossos esforços, então, foram no sentido de intensificar a criação, acelerar a criação da associação. Tinha um prazo aí no projeto, acho que era maio, né? E a gente estava falando disso, falando, a gente viu que estava meio devagar, então a gente intensificou para que fosse criada a Associação dos Produtores. E conseguimos criar, graças a Deus, uma entidade representativa, né, dos produtores. Foi registrado em cartório, mas agora está naquela parte lá na Receita Federal, né, de CNPJ, parece que ficou faltando documento lá. Porque foi em julho, né, que tem 2 meses que ocorreu a Assembleia de Fundação. Então, ela é uma sociedade sem fins lucrativos, que representa o interesse dos produtores, e aí, meio padrão, né, esses estatutos, mas o objetivo passa pela colaboração entre os sócios, visando a prestação pela associação de todo serviço que possa contribuir para o fomento e racionalização das atividades relacionadas à produção de salames embutidos. Aqui é o momento da fundação da associação. Então, essa aqui é a diretoria que foi eleita lá, né? Esse aqui foi meu aluno aqui no IFC, o pai dele tem uma microempresa que produz salame, né? Ele até participou da primeira reunião nacional que a gente teve online em março. Isso aqui é uma notícia que saiu sobre a fundação da associação. São 7 associados, eram 7, né? Eu tenho que atualizar isso aí, mas tinha mais gente, mas o pessoal aqui, eles são meio... Eles estavam lá, eles falam, concordam, mas na hora de assinar tem um certo receio, que a gente entende que a própria diretoria, nós vamos estar sempre auxiliando, mas a diretoria da associação é que tem que ir quebrando isso, né? Principalmente, a gente identificou, eu e o Silmei, creio que isso deve ser geral aí nos outros projetos, a necessidade de mostrar para eles as vantagens futuras que essa associação e, sobretudo, a busca por um documento de propriedade intelectual, de indicação geográfica, vai trazer para eles, economicamente, né, na vida deles. Eles têm dificuldade de enxergar. Creio que é algo que não passa nunca na televisão, ninguém sabe quase nada sobre isso no país, né? Acho que isso dificulta um pouco o interesse, a gente percebe isso, né? Então, caracterização da notoriedade. No projeto, a gente defende que o Vale do Rio do Peixe tinha esse potencial para diferenciação de um produto típico, que é muito arraigado aqui na cultura e na história, que é o salame típico colonial. E aí, a gente estabeleceu o projeto exatamente para buscar subsídios, né, que pudessem permitir a gente pleitear a indicação geográfica do salame do Rio do Peixe. O professor Silmei, graças a Deus, estava comigo nesse projeto. Ele vem pesquisando, ele é gaúcho, mas ele mora aqui há 3 anos, e ele vem pesquisando a história aqui da região com um afinco assim, notável. Inclusive, está publicando um livro aí com 600 páginas, ele conseguiu mapear todas as famílias que colonizaram o município de Luzerna e alguns municípios limítrofes, né?
Então, ele achou essa matéria aqui de 1930, de um jornal local, Processo para Fabricar Salame, uma matéria de 1940, sobre queijos e salames coloniais, essa aqui de 1970. Na verdade, ele montou um repertório, um acervo, né? São várias notícias, mais de 100 notícias falando de salame e outras iniciativas desse tipo, né? Fez parte da pesquisa histórica. Aí, ao analisar a caracterização da notoriedade, nós buscamos referência, né, em outros pesquisadores que são especialistas nisso aí. Esse Radin fez um grande estudo aqui sobre os produtores de carne, né? Então, ele mostra no livro um estudo de 1000 páginas lá, a participação dos italianos, do elemento italiano aqui, como vetor de disseminação dessa produção do salame, né? Uma especificidade local que tinha, que era a criação de porcos soltos, que era praxe. Hoje não é tão comum isso mais, mas durante o processo de colonização, e essa criação ela provocava sazonalidade na oferta, então obrigava eles a produzir o salame, porque o salame é uma forma de você conservar a carne. Na época não tinha eletricidade, né? Não tinha o que a gente tem hoje para poder conservar. Então, o salame servia como uma maneira, uma técnica para você conservar os nutrientes da carne durante um tempo longo, né? Mais longo. Depois da construção da ferrovia, então, teve o avanço da colonização, e por causa da ferrovia, desenvolveu-se muito aqui a indústria madeireira. Luzerna era um polo madeireiro, inclusive. Eles devastaram aqui quase 80% da araucária que tinha, né? Também produção de erva mate e pecuária, principalmente a pecuária de suínos, com produção do salame, visando a conservação da carne. Isso aqui é uma fotografia do acervo da nossa pesquisa, a família Sbruzzi. Temos um aluno que estuda aqui no campus, né? E eles têm um acervo fotográfico fabuloso lá, que é o bisavô dele, e eles orgulhosamente ali mostrando o rebanho de suínos deles, né? Na década de 20, essa fotografia. Isso aqui é a receita típica do salame colonial, tá? O senhor Valdir Krug aqui, vamos dizer, ele é o conselho, né, do salame aqui, mas a gente foi numa reunião, né, tinha vários outros produtores. Então, essa receita aqui seria a receita mais típica. Tem a questão do tempo todo, né, que é gasto em algumas etapas do processo, e os temperos aí é uma questão mais de família, cada família usa uma dosagem diferente, né? Mas basicamente todas usam pimenta do reino, açúcar branco, alguns usam vinho, né? Vinho branco. O seu Laurich Lindwein, o salame dele é famoso porque ele coloca vinho branco, né? E aí tem uma associação muito grande aqui com o turismo gastronômico, que já existe na prática, incidentalmente, porque nas festas típicas que existem aqui, o salame é sempre um produto de destaque, né? Pra vocês terem ideia, noite germânica deve ter uns 20 municípios aqui que tem. Noite italiana, pelo menos uns 10. Luzerna, inclusive, tem as duas, né? Noite germânica e noite italiana. Lá em Três Itilhas, como eles são tiroleses, são da Áustria, lá é a famosa Tiroler Fest, festa tirolesa. Então, praticamente todos os municípios aqui têm esse tipo de festa, onde vem turistas, né? E é uma coisa que a gente identificou, inclusive, em conversas com a prefeitura aqui. A partir do ano que vem, a gente espera que ocorra a primeira festa do salame, exposição do salame, né? De Luzerna, inclusive premiando os produtores. E aí a conclusão, né, a parte que, assim, que para mim particularmente traz um certo ansiedade, né? O projeto demonstrou a presença do salame e dos embutidos típicos como um produto realmente muito ligado aqui à cultura da região, juntamente com alguns outros produtos, né, que são típicos. A denominação comum, após a pesquisa, a gente descobriu que é sempre salame colonial, salame colonial, salame colonial. Tem gente que fala o salame colonial de Salto Veloso, que ele é um pouco diferente, né? Bastante apreciado o
Salto Veloso está um pouco longe daqui, 1h30, mas é sempre salame colonial. E aí, a conclusão mais importante é que, embora o produto represente um valor de mercado, e na maioria dos casos ele serve como fonte de renda para muitas famílias e empresas, inclusive familiares, com CNPJ, nós não conseguimos demonstrar o sinal distintivo, infelizmente, né, para nossa surpresa, porque a denominação salame colonial, que é a denominação que é usada, ela é comum a toda a macro-região do oeste catarinense, sul do Paraná, inclusive, até Pato Branco, cidades a 3, 4 horas daqui, eles também se referem como salame colonial. Claro, eles também tiveram uma colonização muito parecida, né? Famílias italianas e alemãs. E, sobretudo, o norte do estado do Rio Grande do Sul. Daqui até Passo Fundo, o Silmei fez uma viagem nas férias, agora em julho, indo para Porto Alegre, então a gente passa por Passo Fundo. Então ele parou e fez questão de tentar comprar o salame artesanal e o salame colonial, que é o mesmo nome que se dá aqui na região. Então a gente... isso foi vamos dizer, uma surpresa negativa para nós, né? Que a gente tinha muita crença de que a gente ia conseguir. E aí os próximos passos que aparecem aí como fruto todo esse longo processo de aprendizado, né? Que eles têm o interesse, né, de buscar proteção através da marca coletiva Salame do Vale do Rio do Peixe. É uma forma de preservar e registrar os saberes culturais que estão relacionados com essa produção, né? Todo esse conhecimento familiar aí, essa riqueza. E é um produto que é amplamente comercializado. Tentar, inclusive, agregar valor, né? Aumentar o preço aí do salame. E atuar, e aí depois a gente tem que conversar com os colegas de Santo Ângelo, né? Eu estava ansioso, inclusive, por isso, de forma orgânica, cooperativa, associada, com outras entidades da região sul do Brasil, visando o estabelecimento de um estudo maior. Quem sabe a gente conseguir uma indicação geográfica para o salame colonial do sul do Brasil, que aí sim, de acordo com as nossas constatações, parece que tem mais viabilidade, né? Porque se no plano local aqui, da nossa micro-região, não, claro que tem sempre um sabor diferente o salame, né? Para quem é apreciador. Mas se não tem essa marca distintiva específica do Vale do Rio do Peixe, a gente acredita, sim, que nós vamos conseguir, junto com outras regiões limítrofes, o norte do Rio Grande do Sul, mais ao oeste aqui de Santa Catarina, até São Miguel do Oeste, que está umas 4 horas daqui, e o sul do Paraná, região de Palmas e até Pato Branco, né? É uma região grande. Mas eu acredito que tem condição, sim, a gente olhando para outros registros de indicação geográfica do Brasil, né? Eu acredito que isso pode se tornar uma marca, vamos dizer, dos 3 estados, né? Eu acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês, agradeço pela atenção, tá? Antes de desligar aqui a tela, tem interesse que eu mantenha a tela ligada, professor? Pessoal, não sei se eu passei do tempo, acredito. Não, tá dentro. A gente só vai ter tempo para uma questão rápida, né? Se algum colega quiser fazer alguma pergunta para o professor Iliushin, a gente tem 2 minutinhos aí para essa interação. Professor, esse amadurecimento, né, que você cita aí é fundamental, né? Às vezes não, por isso que essa fase diagnóstica é tão importante, para a gente perceber mesmo se a indicação geográfica é o melhor instrumento, né? Então, a marca coletiva para vocês parece ser um instrumento bem adequado, né, para essa movimentação e para essa continuidade de trabalho. Vocês vislumbram algum outro projeto, né, de continuidade com eles, modernização, tecnologia, outras marcas
outras atividades, ou por enquanto é só a marca coletiva e as coisas que vão decorrer dela? Professor, é uma pergunta muito interessante, agradeço. Tem um outro produto típico que envolve a mesma cadeia e praticamente todos os produtores, né, que a gente conheceu aqui, que é o torresmo. Mas é um torresmo que... Eu sou de Minas, você sabe que o torresmo lá em Minas Gerais tem um poder, um negócio fabuloso, aquele torresminho crocante. E o torresmo deles aqui é muito diferente do nosso de Minas Gerais, né? Praticamente não tem o couro do porco, aquele couro fritinho, é mais a carne mesmo e a gordura, sabe? Eu acabei gostando disso também, né? E quase todos eles produzem esse torresmo, sabe? Então, apareceu aí como um outro produto que caminha, porque são as mesmas famílias que produzem. Quando mata o porco, eles já separam uma parte que vai para o torresmo, né? E que eu acredito que tem algum potencial também para, de repente, criar uma marca coletiva, mas ele teria que fazer um estudo e ver se, de repente, consegue uma indicação geográfica. A gente não se concentrou, não fez nenhum esforço nesse sentido. Não sei se responde a sua pergunta. Sim. Mas aproveito para falar que a gente, como eu tinha te falado antes, tem a geleia típica dos alemães aqui, que é chamada de Schmia, que é feita de várias frutas, especialmente morango, figo, que é um produto muito comercializado aqui, tem um valor de mercado bom e que a gente visualiza aí daqui um ano ou dois, quem sabe, para além do edital, né, por conta própria, aqui, que a gente já está aprendendo como fazer, graças a vocês, a gente tentar buscar outras indicações aí, mas que não são com essas famílias, né, não é com esse arranjo aí. Perfeito, Liuxin. Agradeço demais, né, essa contribuição, né, essas informações. Para a gente só vai ficando um arrependimento de não poder ser presencial, né? Da gente degustar todos esses sabores aí que vem sido demonstrando. Então, agradeço, Liuxin, pela apresentação, parabéns pelo trabalho que vocês realizaram aí em Santa Catarina, né? E aí já aproveito a deixa para chamar o professor Ivan Jackson, né, que é do IFE Farroupilha, para falar para a gente sobre o salame de Santo Ângelo, né, do Rio